Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Igor Dantas e hoje é um belo dia para ganhar dinheiro. Hoje vamos falar sobre o fundo Alaska Black, do saudoso gestor Henrique Breda e do Luiz Alves Paes de Barros. Alaska Black, o fundo errou, o gestor errou, erraram a mão. O que aconteceu? Então roda a vinheta aí, editor. Pessoal, o fundo Alaska Black, ele é um fundo de investimento em ações, que tem que ter no mínimo 67% do seu capital em ações e os outros 33% ali ele vai decidir onde ele investe, o que ele faz, por aí vai. O fundo Alaska Black é um fundo de investimento em ações que seguiu por muito tempo vendido em dólar, ou seja, ele apostou na baixa do dólar e comprado em determinados papéis. Papéis como Magazine Luiza, Braskem, entre outras empresas que o gestor, em várias entrevistas, o Henrique Breda, já falou quais são os papéis, inclusive até Petrobras. E aí a Petrobras caiu, a bolsa como um todo caiu, o petróleo derreteu e o dólar subiu. E qual que é a minha opinião com relação ao fundo? Eu já fiz dois vídeos sobre os fundos da casa anteriormente, um sobre o Alaska Black BDR, vou deixar aqui no card, e o outro sobre o Alaska Black Institucional, que é o fundo deles que é apenas ações. O BDR não, o BDR tem algumas coisas a mais, que são operações em câmbio e juros, que é o que acabou derretendo mais o fundo, desvalorizando mais o fundo e feito ele cair mais que o Ibovespa. O Ibovespa caiu um valor, o Alaska Black caiu outro no mês de março e caiu bem mais que o Ibovespa. Pessoal, antes de tudo, isso não é uma recomendação de investimento, não trata de uma análise de um valor imobiliário, estou dando minha opinião pessoal, o que eu acho sobre o fundo e falando um pouco sobre o panorama aí dos próximos meses ou anos, na minha opinião, sobre o fundo. O fundo de investimento Alaska Black é um case de longo prazo. Você pode ver que em 2014 ele foi bem, 2015, 2014, 15 ele não foi tão bem, 2016 ele começou a andar bem, 2017 começou a ir bem, e é um fundo que superou o Ibovespa por muito tempo. Só que é um fundo para investidor de perfil agressivo. Inclusive o próprio Henrique Breda sempre fala em seus vídeos que ele não busca aplicadores, né? Ele busca investidores. Para caso, quando acontecer uma queda igual essa que aconteceu, o investidor com perfil agressivo entender o que aconteceu no mercado, entender que o gestor pode errar, o gestor ele pode ter tomado decisões erradas, tomado decisões equivocadas, tomado até decisões que ele não gostaria de ter tomado. Que ele tomou, só que acabou que ele se arrependeu, as pessoas são humanas. Eu, na minha opinião, acredito que um fundo de ações ele não tem que ter uma posição muito grande para ficar operando dólar e juros. Eu acredito que gestor de ações é para ser gestor de fundos de ações e talvez tenha sido aí o erro da casa em ter operado dólar e juros. Eu admiro muito o Henrique Breda, admiro muito o Luiz Alves Paes de Barros. Eu não sou ninguém para criticar eles, pelo contrário, acho que a posição deles no longo prazo deve fazer total sentido. Sou cotista do fundo, continuarei sendo mesmo após essa queda. Mas, se eu pudesse apontar uma questão que eu, como pessoa física, Igor Dantas, acho que poderia ter sido diferente, é a operação em dólar e juros que acabaram fazendo, o que ocasionou uma perda maior que o Bovespa. A gente tem o Bovespa de benchmark, a gente tem que pensar muito se a gente vai superar ele só no ganho. Porque a hora que ele cair, a gente tem que ter uma carteira de ações suficientemente adequada para cair menos que o Bovespa ou se caiu mais, recuperar mais rápido que o Bovespa. Uma carteira que eu gostei muito de ações foi a carteira da Eleven Financial. No começo do ano, em janeiro, ela deu um pau no Ibovespa. Vou colocar aqui o retorno da carteira Eleven Financial, carteira Access, em janeiro, e a carteira do Ibovespa, o Ibovespa, né, o índice Ibovespa. E aí, falando nesse sentido, eu acredito que, para mim, Igor, pessoa física, prefiro gestores que acabam operando só ações. Igor, você está falando que você não vai investir mais no Alaska Black? Talvez. Talvez eu não vou aumentar a posição no fundo. Eu vou deixar o dinheiro que eu tenho alocado lá, mantido lá, talvez aumentando em fundos que eu gosto também, como Dália, Total Return. Por mais que o gestor opere comprado em dólar junto com em ações, eu acredito que o José Rocha não se arriscou tanto quanto o Henrique Breda.
Mas isso é opinião pessoal. Não estou falando que um está certo ou está errado. É nesse determinado momento. Até porque, se for pegar historicamente, o Alaska Black acabou rendendo mais que o próprio Dahlia, que os próprios outros fundos de ações, Molt, Constellation, em várias janelas de tempo. Está longe de poder falar que o Henrique Breda é ruim, por exemplo. Não é, ele é muito bom. O Luiz Alves Paz de Barros também é muito bom. Se a gente ficar falando que eles são ruins, eu vejo, pô, youtuber, vejo Twitter, cara que fica soltando Twitter falando, não, eles erraram o timing do mercado na hora da queda, erraram a mão no dólar, erraram a mão nos juros, estão totalmente errados. Ninguém sabia que um cara ia tomar uma sopa de morcego lá do outro lado do mundo e ia espalhar esse vírus que travou o país. Igual em outro vídeo que eu já fiz, falei, pô, até o Bill Gates falou em 2015 que o país, que o mundo não estava preparado para um tipo de gripe, um tipo de vírus que fosse travar o mundo. Então, o nosso mundo, o planeta em geral, não tem preparo suficiente sanitário, de higiene, evacuação, estratégia para um vírus igual esse vírus que acabou chegando no Brasil. Nesse sentido, acredito que foi uma surpresa para o fundo Alaska Black. É um fundo que teve uma performance muito ruim em março, pior que o Bovespa, mas que está aí uma janela de entrada, porque, na minha opinião, a gente sempre tem que comprar barato e vender caro, e não o contrário. Por isso, eu não estou resgatando meu dinheiro do Alaska Black. Para quem tem perfil agressivo e admira muito a casa, pode ser uma oportunidade, uma janela de entrada, porque, querendo ou não, se você tem uma blusa que você sabe que custa R$ 90 e ela está valendo 60 agora, se você comprar agora e vender a 90, seu preço médio não é mais 90 que você comprou a primeira vez. Então, tanto para ações quanto para fundos de ações, eu acredito muito nessa parte de gestão passiva. Se você puder comprar para esquecer, por exemplo, você compra uma Itaúsa, uma VEG, um Banco do Brasil Seguridade, que entrega dividendos. O petróleo derreteu, está na mínima desde a crise do petróleo. Por que eu não posso comprar uma Petrobras? Se você tem a disponibilidade de deixar para o longo prazo, e o que é longo prazo? São 6 meses? São 3 meses? Não. Longo prazo são anos. Se você tem a disponibilidade de deixar para o longuíssimo prazo, eu não vejo problema nenhum em aumentar a posição em um fundo de ações nesse momento agora. Até porque a gente não sabe se a nossa recuperação vai ser em V, igual alguns gestores sinalizam. O que é uma recuperação em V? Uma recuperação muito rápida. A gente não sabe se a nossa recuperação vai ser em U, que também é rápida, mas vai andar de lado ali por um tempo. Esse tipo de recuperação que eu acredito que o Brasil vai se encaixar. Eu acho que o S&P 500, que é a Bolsa Americana, que é muito mais madura que a gente, possa se recuperar mais rápido que o Bovespa, mas ninguém vai acertar essa conta, porque é um achismo, a gente não tem uma bola de cristal, pode acontecer alguma coisa no Brasil que o Guedes consiga alguma medida econômica extraordinária e a gente se recuperar antes dos Estados Unidos, não duvido que isso aconteça, mas hoje a gente é um país emergente, então um espirro lá fora, uma pneumonia aqui, a gente tem que tomar cuidado com o mercado brasileiro nesses meses de cautela, e aí que o fundo Alaska Black pode ser ou não uma oportunidade para quem estiver disponível para tomar risco no longo prazo. Eu falei mais sobre o Alaska Black PDR, porque o institucional não aconteceu essa parte de dólar e juros, igual aconteceu com o BDR. Eu sou cotista no BDR, tenho clientes que são cotistas no BDR, que são cotistas no institucional. Acredito no longo prazo como uma verdade absoluta, então, longo prazo eu não acredito em 6 meses, 3 meses, eu acredito em 3 anos, 6 anos, 10 anos. E o Ibovespa caiu muito rápido, muito forte. Caiu mais rápido do que a época da crise de 2008, que os bancos quebraram na época dos subprimes. Os bancos estavam muito alavancados, tinha muita dívida. Dessa vez, caiu mais rápido e sem banco quebrando. Foi uma crise de saúde que pode gerar uma recessão e depressão econômica. Não começou com uma crise financeira que, um monte de gente quebrando, um monte de banco quebrando uma vez, começou com uma crise de saúde, que as pessoas ficaram reclusas dentro de casa, consumindo menos, produzindo menos, e o dinheiro rodando menos na sociedade. Lógico que pode virar, e eu acredito que vai virar uma recessão e uma depressão econômica, mas toda recessão e depressão depois tem uma recuperação. E esse momento de recuperação que a gente vai ter que escolher os melhores gestores. E o Alaska Black acabou se recuperando muito bem pós-recessão da época da Dilma Rousseff, por exemplo. Eu vou colocar aqui, o Alaska Black em 2017, 18, por exemplo.
O fundo rendeu mais que o Bovespa. Isso não anula a preocupação que a gente tem agora, que março ele rendeu menos. Mas dá para ver que em bons momentos a gente consegue performar melhor que o Bovespa como um fundo desse de ações. Minha análise é essa, minha opinião é essa. Voltando, não é uma análise, até peço perdão, é uma opinião pessoal, mas minha opinião é essa. Qualquer dúvida, podem mandar aqui nos comentários, eu estou sempre disponível para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like. Tchau, tchau.